Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a fé nasce por ouvir a palavra e se aperfeiçoa praticando. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pelas vestes. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quem não ouve a palavra de Deus não tem fé. Você pode dizer que acredita em algo, mas a fé, ela está além de acreditar, porque a fé, ela transforma o nosso comportamento. Se você colocar duas pessoas diante da mesma situação, a pessoa com fé, ela vai agir diferente daquela que não tem. Porque a fé, ela nos dá força, coragem, sabedoria. Nós vemos além da situação. Nós temos algo maior que nos motiva. Nós temos um espírito que está em nosso corpo. E esse espírito, ele nos conduz por comportamentos que antes nós não teríamos. Nós somos capazes de amar. Então a fé, ela não é simplesmente uma vontade, uma ideologia. Não, a fé, ela começa a acontecer justamente porque quando nós ouvimos as palavras de Jesus Cristo, quando nós oramos, o Espírito Santo, ele vem ao nosso encontro. O Espírito que Jesus chamou de Consolador. Esse mesmo Espírito, ele vem para fazer tudo aquilo que nós não podemos sozinhos. Remove de nós todos aqueles sentimentos de abandono, sentimento de tristeza, incompreensão, raiva, ódio e tudo aquilo que nós convivemos, mas não gostamos de sentir. Se a gente ir lá em Romanos 10, versículo 17, a palavra do Senhor lá diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é mediante a palavra de Cristo. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. Então esse é o passo número 1 para quem quer aumentar a sua fé. É ouvir a mensagem de Deus, é ler a Bíblia, é ler louvores, é ouvir pregações. Porque quanto mais eu escuto os feitos de Deus, e aquilo que a gente lê na Bíblia não são histórias, são fatos. Aquilo é uma narração de algo que se aconteceu, é um relato. É a mesma coisa como se você estivesse pegando um jornal hoje, ele está relatando algo. Claro que hoje em dia você vê muito viés de quem escreve. Naquela época não. Porque se fosse diferente, tem partes na Bíblia que elas não teriam. Nem tudo na Bíblia que a gente lê, você vai conseguir compreender. Só que Deus, ele não se preocupou em te convencer. Ele se preocupou em contar a verdade. E a história da humanidade, ela é feita por pessoas falhas. Com exceção de Jesus, todos falhamos, todos pecamos e todos erramos. Então, nesse mesmo livro que conta a história dessas pessoas criadas por um Deus, onde, apesar de todo o amor, de toda a força e todo o poder, ele deixou a escolha a esses seres frágeis. E nós, sem a presença de Deus, nem sempre escolhemos bem. Todas as vezes que nós deixamos de ouvir ao Senhor para ouvir aquilo que nós queremos, ou ouvir aquilo que nós achamos, nós simplesmente abrimos mão da sabedoria. E foi dessa forma que Eva foi convencida pela cobra a comer o fruto da árvore do bem e do mal. Todas as vezes que nós deixamos de nos guiar por essa fé, deixamos de nos guiar por essa voz. E a mensagem da palavra é a de Cristo. Então não tem como a gente falar em evangelho sem Deus. Não tem como eu tirar um Novo Testamento e querer olhar só o Antigo. Não tem como eu só seguir as coisas do passado. Porque Jesus é o cumprimento de toda a promessa. Você aceitando ou não, essa é a verdade. E como eu sei? Porque eu sinto. Porque a minha vida foi transformada, porque o meu comportamento mudou, porque tudo isso que eu te falo acontece na minha vida e já aconteceu de forma diferente quando ele não estava. Será que um pensamento simplesmente pode ser tão forte a tal ponto de transformar a vida simplesmente pelo fato de pensar? Tem algo maior, tem algo além disso. Se fosse assim, as pessoas seriam transformadas lendo livro de autoajuda. Mas a gente sabe que eu leio, eu esqueço. Eu faço, eu aprendo.
mas eu vivo, aquilo está em mim. É totalmente diferente. Se a gente for lá em Tiago 2:22, a palavra do Senhor ela diz assim: você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Então, quanto mais eu pratico aquilo que eu leio, quanto mais eu pratico aquilo que eu acredito, mais a minha fé ela se aperfeiçoa, mais forte eu me torno, menos dúvidas eu tenho. A própria dúvida é o diabo. Enquanto Deus ele multiplica os pães, o diabo ele vem para dividir as coisas. Então esse senso de se dividir, informações que não acrescentam em nada, sempre essa ideia de sequestrar as coisas, de pegar o meu, do maior, do menor, sempre essas divisões, isso não vem de Deus. A gente nota que de 5 pãezinhos, Jesus alimentou uma multidão. Então Deus ele faz do pouco muito, o diabo faz do muito pouco. Por isso, quando nós vivemos sem gratidão, quando nós não reconhecemos o valor das coisas que nós temos, isso acaba acontecendo dentro do nosso coração. Nunca estamos satisfeitos, apesar de termos tudo o que precisamos, porque sem Deus não existe a satisfação e nem a sabedoria. E quanto mais eu pratico, mais eu amo, mais eu perdoo, mais eu oro, mais eu testemunho sobre Jesus, mais eu tento ajudar os outros. E vamos pôr um ajudar de uma forma diferente? Ajudar não é dar comida, não. Ajudar não é dar roupa. Isso faz parte? Faz. Quantos por cento de 0 a 100 seria isso? 10%. E o resto? O resto é você ensinar a pessoa a ter comunhão com Deus, através do teu testemunho, através da palavra, através de um abraço, através de um olhar. Não adianta nós ficarmos simplesmente achando que dando marmita para alguém, dando comida para alguém, e só nisso. Isso não leva ninguém para o céu. Alguma dessas coisas, quando a pessoa morre, ela pode levar? Não pode, mas o amor, o ensinamento, a palavra, tudo isso nós levamos. Então, temos que desvencilhar um pouco, nós temos que dar o necessário para se viver e o necessário para se alcançar a eternidade. Então a dose é sempre maior de Deus, porque isso vai transformar e tirar aquela pessoa daquela condição. É como se você tivesse uma pessoa presa e ao invés de você abrir as grades para que ela pudesse sair e ver e viver o que ela quisesse, você simplesmente dá comida entre as grades. Ajudar sim, mas sempre demonstrando que aquela ajuda vem de Deus e que você tem algo maior. Agora, se eu ajudo alguém colocando uma placa, dizendo que eu ajudo, isso não vem de Deus, isso é autopromoção. Aqueles que tentam engrandecer a si mesmos serão humilhados. Então nós temos sempre que levar em conta tudo aquilo que o Senhor ensina e tudo aquilo que Ele faz. Então, quantas vezes nós não pedimos para Deus que nós queríamos aumentar a nossa fé? Você sabia que ouvindo a palavra isso acontece? Então coloca dentro da tua vida a prática diária da leitura e você pode literalmente ouvir. Existem aplicativos da Bíblia que eles leem a Bíblia para que nós possamos ouvir. E esse é o hábito que eu tenho, de ouvir, realmente ouvir a palavra todos os dias. Desde 2018 eu faço isso e mantenho esse hábito todos os dias. Eu já li mais de 5 vezes a Bíblia e estou terminando para ir para a sexta. Então, quando a gente faz isso, os nossos pensamentos eles se modificam. Se eu olhar a pessoa que eu sou hoje com a que eu era antigamente, o que mudou? O corpo é o mesmo, a minha família é a mesma, o ambiente à minha volta é o mesmo, mas dentro de mim tudo mudou. Tudo mudou. E essa é a parte mais importante, porque todos aqueles sentimentos ruins que me dominavam, tudo aquilo que eu não sabia o que fazer ou como viver, não existe mais. Graças a Jesus, graças à palavra e graças a essas palavras que estão na Bíblia, essas palavras que eu estou lendo para você, serem verdades. E isso realmente acontecer. Quando eu comecei a me converter ao Senhor, eu não sabia de nada disso. Porque quando a gente busca Deus, muitas vezes dentro da igreja, existe um calendário, existe uma rotina. Então você sempre vai ter lá a Páscoa, e na Páscoa você sempre vai ouvir as mesmas coisas e fica aquilo sendo pregado como um mantra. Só que para nós podermos encontrar um caminho, nós precisamos andar muitas vezes por vales e por lugares que lá eles não vão abordar. Ninguém vai falar muitas vezes de suicídio,
Ninguém vai estar ali falando muitas vezes de fracasso, de língua ruim, de coisa. Talvez eles abordem algum tema, mas não entra tão a fundo no viver, porque parece que nós estamos sentados para ser julgados. E não é esse o ponto. Jesus, ele não veio para condenar, ele veio para ensinar, ele veio para salvar. E isso tá na palavra. E quando você lê isso, fala, poxa, mas não é isso que eles me ensinaram. Eles só falam sobre os 7 pecados capitais, falam sobre sexo, falam sobre adultério, falam sobre... E fica só nisso. E esquece muitas vezes que o Deus de amor também é o Deus de justiça, mas é o Deus que quer viver. Emanuel, Deus conosco. É o Espírito que quer que nós oremos, que nós louvamos, que nós cantemos. Então existe algo muito maior, muito maior. Agora não adianta nada eu simplesmente falar que eu tenho fé, que eu acredito em Jesus, se a vida de Jesus não pode ser vista na minha vida através das minhas obras, através do meu comportamento. Tiago 2, versículo 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então, se eu tenho uma fé que ela não é capaz de fazer com que o meu corpo obedeça, que eu siga as coisas que Deus diz, isso não quer dizer que eu vou ser perfeito o tempo inteiro, porque se fosse assim não existia o perdão. Mas também pelo fato de perdoar não quer dizer que isso é um passe livre. Não, mas o Espírito ele vai dando maturidade. Quando eu tento problematizar para justificar o que eu não faço, eu posso tentar e falhar. É diferente de eu não fazer nada. Então, essa fé ela precisa ser exercitada. E aí sim você vai começar a ver que você não tem uma dependência de outras pessoas. Esse hábito de ficar pedindo oração para os outros. Ai, você não ora para mim? Cara, ora você. Você não tem boca? Você não tem língua? Deus quer ter intimidade com você. Mania, mas sabe qual que é o problema? Que nós somos educados assim, a sempre ter alguém maior que nós, como se aquela pessoa tivesse mais autoridade que nós. Você sabe qual que é a diferença entre você, eu e o padre? Nenhuma. Perante a Deus somos todos iguais. Talvez o comportamento dele esteja melhor que o nosso, tudo bem, mas por que nós não podemos chegar? Nada nos impede. E se Deus é quem nos capacita, você acha que ele daria mais para um e menos para outro? Você acha que na hora de você cumprir o teu chamado e o teu propósito, você seria menos preparado porque alguém estudou? Onde que Jesus estudou? Onde que Pedro estudou? Eles não estudaram. Por quê? Porque o Espírito capacita. Essa é a diferença. Quando é Deus que move a nossa vida, nós fazemos e faremos coisas que sem Ele nós não poderíamos. Então vão ser adquiridas capacidades para que qualquer um, quando você dê o teu testemunho, saiba: poxa, isso é uma obra de Deus, porque eu conhecia ele antes. Não, realmente ele nunca estudou. Não, realmente não teria onde ter copiado ou feito isso. Realmente foi o Senhor. E é para isso que servem os milagres, para que nós possamos converter ou reafirmar as coisas que outras pessoas ainda duvidam. Mas a fé também não vive só de emoção. De eu ir lá, nossa, hoje foi bom porque, chorei. Cara, tem que parar de chorar. Já deu. O choro dura uma noite, mas a alegria vem mas toda noite volta o choro. Eu não vi nenhum milagre que Jesus fez. O cego voltou, ficou cego de novo. O coxo andou num dia, no outro voltou. Não, por quê? Porque ele não teve... Cara, não tem. Ou nós começamos esse processo de transição e vamos até o fim, ou não vai dar certo. Não vai dar certo. E é justamente isso. A fé nasce por ouvir a palavra e nós vamos nos aperfeiçoando, praticando, com obras, com os pensamentos certos, com a vontade certa, não querer se aparecer, não querer ser maior que ninguém, não querer julgar ninguém. Você é evangélico? Eu sou. Você acha que o católico é pior que você? Não, mas é porque eles... Deixa Jesus definir isso. Não cabe a nós. Não cabe a nós achar que eu conheço a palavra e o outro que não conhece não vai ser, porque se eu só fico apontando o defeito, eu virei um fariseu. Foram esses que mataram Jesus, os conhecidos, os mestres da lei. Você quer matar Jesus de novo? Jesus pediu uma coisa para nós: ame. Então, se ele é evangélico, eu vou amar. Se ele é católico, eu vou amar. Se ele é cristão, eu vou amar. Se ele não acredita em Deus, eu vou amar. Se ele pensa diferente de mim, eu vou amar. Eu vou respeitar. Mas concordo. Cada um tem o seu tempo e cada um tem o seu momento, mas é o seu testemunho que é importante para que as outras pessoas falem: poxa, realmente ele ou ela é diferente. Porque enquanto todo mundo tá ali, ele tá lá.
tem um Q a mais, tem um J a mais, né? Um J de Jesus. Isso é importante. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor possa aumentar a tua fé, que você crie o hábito da leitura da palavra, que você escute louvores. Tem no Spotify, se você pesquisar meu nome, uma playlist Louvores e Adoração 2023, que todos os dias eu posto uma música. Muitas vezes você pode não ter intimidade ou estar acostumado a ouvir sempre o mesmo tipo de música. E é importante que nós aumentamos essa variedade de música, porque muitas vezes tem cantores que eles colocam passagens da Bíblia e coisas diferentes que nós precisamos conhecer. E aí você vai lá ler a Bíblia e fala, poxa, isso eu tinha ouvido, mas agora eu li. Olha, isso eu estava cantando, mas aqui isso é da Bíblia. Isso é muito bom, perfeito. Que Deus dê força, coragem e paz. Amém? Deus abençoe todos vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.